Ih, rapaz, não é que não é que não há briga de WhatsApp entre dois amigos, cara. O cara mandou o amigo, o presidente da Câmara, mandou todo mundo para aquele lugar, tomar naquele lugar onde o sol não bate. É, cara. E esse vídeo chegou para mim ontem do presidente da Câmara, né, que postou nas suas redes sociais o vídeo mostrando o áudio em que esse cidadão, insatisfeito com uma atitude dos vereadores e de alguns vereadores, e principalmente do presidente da Câmara, ele revoltado com a ironia, talvez, do outro amigo, provocação do outro amigo, e ele já estava um pouco revoltado, perdeu a paciência e falou uma bravata, né? Para mim não é nada mais que isso, e falou esse tipo de coisa. Dá uma olhada no vídeo aí, depois a gente volta para comentar, olha isso também. Ah, tomar no c... servidor, tomar no teu c... vai pra puta que o servidor, o DJ, vai tudo pro vocês, Bacarte. Se quer respeito, tem que respeitar a população, não pode fazer o que ele fez com a população hoje lá não. Aquele filho da puta a luz da câmera com a população toda lá. Vai pro ele, vai tudo tomar no tudo. Vai pra puta que é um vagabundo. O que ele fez hoje lá é quebra de decoro. Quebra de decoro. Vagabundo. Sem vergonha. Ficou com medo do povo, saiu correndo, apagou a luz do plenário. É um vagabundo. Você entendeu? É safado. Não tem que respeitar esse vagabundo, não. Nem ele nem você, Bacar. Vai pra puta, você e ele, tudo tomando. Então, gente, se eu disser pra vocês que esse tipo de coisa não me atinge, eu vou estar mentindo. Às vezes chega em casa, né? Você escuta um negócio desse, vai para grupo de WhatsApp, minha mãe recebe, minha filha vê, enfim, toca, gente. E às vezes dá vontade sim de desistir, de largar a mão disso, largar a mão de política, seguir trabalhando na vida privada, como eu sempre fiz, né? Até os meus 32 anos de idade assim foi, graças a Deus, eu vivi bem, né, durante esse período. Também sigo trabalhando com evento no final de semana, enfim, não parei a minha vida também no setor privado, mas eu fico me perguntando se vale a pena a gente desistir de um propósito por conta de um cidadão como esse. E aí eu coloco você para refletir quantas pessoas boas já deixaram a política ou deixaram de entrar na política por conta de cidadão como esse. Um cidadão que deve ter aí os seus 50 anos ou mais e não construiu absolutamente nada por Três Corações até hoje. Tudo que tem é um discurso de ódio, de raiva e um posicionamento como esse, de crítica pessoal, pesada, com palavras de baixo calão, simplesmente para se promover às custas dos outros. O cidadão foi candidato nas últimas eleições, teve aí os seus 30 votos mais ou menos, o que eu acho que já deixa muito claro, né, que se fosse uma pessoa realmente relevante para Três Corações, que realmente fizesse um bom trabalho para Três Corações, teria uma adesão popular maior, né? Mas enfim, eu não sou de me justificar em rede social por conta de crítica, por conta de ataque, né? Mas eu acredito que dessa vez, principalmente esse tipo de fala, tanto de palavrão, esse cidadão passou do ponto. Como eu disse, isso atinge não só a gente, atinge os amigos, atinge a família, atinge todo mundo. E essa situação, essa desencadeou, gente, porque na última segunda-feira nós votamos em primeira votação a recomposição salarial de servidores da prefeitura, servidores da Câmara, prefeito e vice-prefeito e também vereadores. Essa recomposição salarial, eu não tenho problema nenhum de dizer para vocês, é de 4,26% ou coisa muito próxima disso, que é previsto por conta do índice de inflação de 2025, que é previsto na Constituição. Isso acontece em todas as cidades do Brasil e é simplesmente uma recomposição do que a inflação teve no ano passado, ou seja, da perda do salário. Isso aí tem no setor público, tem no setor privado. Você que trabalha numa empresa privada, você recebeu esse reajuste, o salário mínimo ele foi reajustado. Quando eu trabalhava só no setor privado, eu também recebi esse reajuste. Isso não é um aumento. Ao contrário do que muita gente está dizendo por aí, o vereador agora teve 50% de aumento, o vereador vai ganhar agora 12 mil reais. Tudo mentira isso aí, isso está na lei, não sou eu que estou dizendo. A lei é pública. E é uma lei constitucional, que tem todo ano. Aí depois ele pontuou alguma questão de que o presidente saiu correndo da Câmara, pagou a luz do plenário, não houve nada disso. Quem estava aqui sabe, eu posso mostrar imagens para quem quiser ver, né? Eu saí com mais pressa do plenário realmente desta vez, porque tinha a inauguração do bairrão ali
no ginásio Pelezão. E nós fomos lá na abertura do Bairrão, eu e outros vereadores também. Eu nem estava no plenário vendo luz apagar, nada disso. Alguém encostou no interruptor por questão de segundos, mas faz-se todo um carnaval com relação a isso, né? Ah, mas o presidente votou o projeto e deu uma piscadinha. Gente, dá uma olhada aqui. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês está lá no site da Câmara. Não sou eu que estou criando, sou eu que estou inventando. É um trechinho da sessão. Em discussão o projeto. Em votação, os vereadores podem, por gentileza, registrar seus votos. Pessoal, projeto que trata do reajuste de servidores da Câmara, aprovado com todos os votos favoráveis. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 6.216 de 2026. Nesse momento a gente tinha acabado de votar a recomposição dos servidores, não era dos vereadores. Vocês podem ver que eu dou um tempo para o pessoal votar, eu dou um tempo para aparecer o placar da votação ali no painel. E aí a Mônica, que é a secretária, olha para mim para ver se ela pode continuar a leitura dos demais projetos. E aí eu dou uma piscadinha para ela, como sinal para ela continuar, assim como eu faço quase sempre. Ah, Wesley, mas teve vereador que votou contra. Sim, cada vereador tem seu voto, faz a sua política e tá tudo bem. Mas é importante lembrar que até os vereadores que votaram contra também vão receber esse reajuste e que é direito deles. Enfim, cria-se uma situação para ferir a honra da gente de alguma forma, para prejudicar, para tirar a gente de cabeça, né? Por parte dessas pessoas que querem aparecer nas custas de outros. Mas aqui, um recado que eu deixo para vocês é que eu sigo muito firme dentro do meu propósito, que é ajudar Três Corações, que é colaborar com o desenvolvimento da minha cidade. Cidadão nenhum de caráter duvidoso, que nada construiu por Três Corações até hoje, vai tirar aqui de dentro de mim, do meu coração, a vontade e a determinação de fazer o melhor pela minha cidade. Enfim, gente, não vou mentir para vocês. Às vezes dá vontade sim, chega em casa à noite, dá vontade de desistir, de largar a mão desse negócio de política e seguir, né, num caminho aí no setor privado, como eu trabalhei minha vida toda e graças a Deus me dei muito bem, continuo trabalhando inclusive com eventos finais de semana, né, um complemento para minha renda, mas assim, o meu propósito para ajudar Três Corações é maior que isso. E eu não vou deixar que um cidadão como esse, que nada construiu por Três Corações até hoje, possa tirar de dentro do meu coração, de dentro de mim, a vontade de ver uma cidade melhor para mim, para os meus filhos, para os seus filhos viverem. Enfim, um grande abraço, fiquem com Deus. Eu sou o DJ Wesley e estou sempre do seu lado. Então, olha, esse assunto, falando sério agora, né? Falando sério agora, é uma briga entre dois amigos num grupo de WhatsApp. Os caras, um cara revoltado, né, com a atitude, suposta atitude do vereador Wesley, que ele entendeu como desrespeitosa à população. Ele tem o direito de pensar isso, de ficar revoltado, de fazer críticas. É um direito que a Constituição dá ao cidadão, ao jornalista, a qualquer pessoa. Inclusive, as pessoas que têm cargos eletivos estão sujeitas, que decidem sobre a vida das pessoas, e estão sujeitas a críticas mais ácidas mesmo. Isso, a legislação entende. Isso acontece. Né? Juízes da Suprema Corte, qualquer juiz, né? Prefeitos, presidentes, governadores, recebem muitas críticas, e críticas duras muitas vezes. Mas era uma briga entre dois amigos. Não foi ele gravou um vídeo específico ameaçando o presidente da Câmara, criando uma situação desrespeitosa ao presidente da Câmara. Não, ali foi uma bravata, uma discussão onde perdeu a paciência, talvez com a provocação do outro amigo, talvez com a ironia do outro com respeito ao assunto sério para um deles. E aí o cara manda, isso aí, infelizmente, palavrão faz parte do vocabulário do brasileiro. Né? Às vezes, sem querer, tem pessoas que falam, puta que pariu, como é que você é bom, cara, como é que o cara é bom, o cara é muito bom, né? Então, quer dizer, o cara já emendou um palavrão ali para fazer um elogio, né? E às vezes o cara usa, tá vendo? Nossa senhora, meu Deus do céu, como é que você é um mala, um chato, e já emenda um outro palavrão. Quando o cara tá emocionado, às vezes fala essas besteiras, né? Às vezes fala essas besteiras. Mas quem trouxe isso ali podia ficar ali dentro do grupo de WhatsApp, acabar ali, não ia dar nada. Mas quem se tornou isso grande foi o próprio presidente, que se sentiu
que se magoou com essas palavras. Ele se magoou com essas palavras. Ora, com todo respeito, com a devida vênia, senhor presidente da Câmara, vamos ser mais casca grossa, né? Não vamos nos vitimizar, criar uma situação de vítima, né? Isso talvez serviu para o senhor saber o termômetro do que muitas pessoas, não só esse cidadão, ele está passando, está sentindo a respeito do senhor, a respeito da classe política da nossa cidade. Tenha isso como uma oportunidade de saber como as pessoas estão pensando a respeito de vocês. Tenha isso como uma oportunidade. Talvez muitas pessoas estão falando isso por aí. E será que a culpa é das pessoas? Será que um político, presidente da Câmara da minha cidade, não tem a maturidade para entender que o cargo que ele está sujeito ao escrutínio das pessoas, à crítica das pessoas? Será que passou pela cabeça de Vossa Senhoria que as pessoas botam a foto do senhor em casa para admirar, para acender uma vela? Tem devoção? Não, não. As pessoas têm o direito de fazer crítica, sim. E isso daí foi dentro de um grupo de WhatsApp, uma bravata entre dois amigos ali discutindo. Imagina quantas palavras surgem a respeito do presidente Lula, do presidente Bolsonaro, do presidente da Câmara, do Xandão. Acho que o Xandão é o cara mais xingado do Brasil. Imagina se ele fosse se vitimizar por isso. Que é um cara mais xingado do que o Alexandre de Moraes. Né? Que era um cara mais xingado do que o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, o Alcolumbre, o presidente da Câmara. E você não vê videozinhos dele se vitimizando. Olha, cada um sabe o que aguenta, né? Não é que eu estou também recriminando as suas atitudes, mas, sabe, como o senhor disse, às vezes a minha família conversa comigo e fala, larga a mão, vou parar, vou deixar quieto. Olha, se isso está difícil para o senhor, não deixe passar à vontade, não. Pede para sair, porque o cargo do senhor vai aguentar críticas mesmo. E ainda mais, depois de muita coisa que o senhor fez. Como você disse, eu não desisto porque eu tenho um projeto de cidade. Um projeto de cidade, mas até agora ninguém sabe qual é o seu projeto de cidade. Será que não é um projeto pessoal para você? Porque para a cidade, o senhor parece que o senhor está na contramão disso que o senhor disse. Com todo respeito, mas vamos puxar os fatos, como diz o Vinícius Dutra, vamos chamar o VAR. Olha só para o senhor ver, desde que eu comecei a acompanhar, devagar, fui acompanhando a política aqui de Três-Corações, eu comecei a perceber que o senhor participou de muitas decisões negativas para a cidade. Negativas. Por exemplo, o senhor lembra da municipalização? Que eu estive na Câmara, debati para não municipalizar a escola Monsenhor Fonseca? Porque eu sei que o projeto é prejudicial à cidade. E mesmo assim, na última legislatura, o senhor estava lá. E eu não entendo qual que é o seu projeto de cidade, porque o senhor votou contra a cidade. O senhor não leu o projeto? O senhor não conheceu o projeto? Não procurou informações se era viável ou não para a cidade? Votaram com regime de urgência, o senhor e os seus colegas daquela época? A maioria não se reelegeram. Vai saber se é por isso. Vocês não têm informação. O canal da Câmara que faz a live lá está sem comentário, que vocês tiraram. Como é que você vai saber como é que as pessoas estão pensando a teu respeito? Talvez você ache que está por cima da carne seca e não está não, viu? E não está não. Olha só para o senhor ver, vocês, na última legislatura, que o senhor participou, já falando, o senhor está falando projeto de cidade, mas olha só para o senhor ver, o senhor teve só um projeto pessoal teu. Porque você participou daquela legislatura em que aumentou o número de vereadores e aumentou o salário em mais de 65%. Quem que tem aumento de 65%? O senhor estava lá. Isso é seu projeto de cidade? Ou é um projeto pessoal? Aumentou o salário de vocês em 65% e o número de vereadores. Ou seja, para garantir, para facilitar a reeleição. Porque a cidade não precisa de 13 vereadores. Não precisa mesmo. Aqui não precisa mais do que 7 vereadores. O seu projeto de cidade, quando começou esse ano, por exemplo, veja bem, já começou com um projeto do senhor que ficou conhecido como farra das diárias internacionais. R$2.000 por dia para alimentação, fora passagem de avião, fora hotel, para
vocês conheceram o mundo. Qual a vantagem que a cidade tem com isso? Projeto do senhor. E vocês tiveram que voltar atrás por causa da revolta da população. Então, olha só para o senhor ver. Depois teve a municipalização, ao arrepio do povo, ao arrepio das comunidades escolares. Vocês votaram porque você não está comprometido com o povo. Você está comprometido com o prefeito. Você está comprometido com o projeto de vocês. Porque se vocês tivessem, se esse projeto fosse defensável, vocês iriam defendê-lo. Mas ninguém ali teve capacidade. Os únicos que votaram contra o projeto da municipalização foi o Verbinho, a Lucila e o Ricardinho, se não me engano, na época. O resto tudo votou a favor. Foi um erro. E graças a Deus foi barrado na justiça. Barrado na justiça por causa do trabalho excelente da deputada Bia Cerqueira, do PT, que é presidente da Comissão de Educação. Suspendeu esse programa inconstitucional, e vocês caindo. Tantas cidades boas como Alfenas, por exemplo, rejeitou esse projeto. Só as cidades que têm vereadores que não lê projeto, que não tem compromisso com a cidade, é que aceitou esse projeto. Agora, aumento de salário, quer dizer, vocês, as pessoas, não, como o senhor falou, mas esse aumento é apoiado pela Constituição. E os 65% é apoiado pela Constituição? É moral? É legal? Esse cumpre com o objetivo do artigo 37 da Constituição da moralidade? Isso é moral? População que ganha tão pouco, trabalha tanto para ganhar tão pouco, vocês aumentam o salário, sendo que é uma classe de pessoas que pouco faz. Pouco faz. A maioria dos seus colegas são analfabetos políticos. Analfabetos políticos. E a culpa é da população que coloca essas pessoas lá dentro. A responsabilidade é das pessoas que põem esses caras lá dentro. E aí, se eu venho num grupo de WhatsApp se vitimizar por uma fala da pessoa, tá certo que foi uma falácia. Mas muitos que estão nos cargos que o senhor ocupa, houve críticas duras. Eu vou dar um conselho pro senhor. Há coisas que se ganha calado. Certo? Como um texto bíblico de Provérbios, o sábio acalma e deixa passar a euforia, a altercação. Um provérbio bíblico. De sabedoria. E o senhor se tornou público, achando que isso lhe daria um ganho político. Isso não te dá ganho político. Para mim foi um tiro no pé. Porque ninguém gosta de caboclo que fica se vitimizando, cara. Todo respeito, ninguém gosta de gente que o tempo inteiro está se vitimizando. Me chamou disso, me falou isso, sabe? O senhor não é vítima, não. O senhor é o presidente da Câmara, uma autoridade. O senhor ganha muito bem para ocupar o cargo que o senhor está. E se foi alguém, por exemplo, como o senhor disse, bateu o ombro lá e desligou a luz, bastasse uma explicação. Ou o senhor não tem capacidade para agir assim? Porque se não tem, também é complicado. Né? Espero que tenha. Mas, pelo jeito, não mostrou essa capacidade. Né? E outros projetos. Venda de patrimônio público. O senhor apoiou. O senhor acha que esse é projeto de cidade? Ao arrepio da vontade das pessoas, sem conversar com as pessoas. Né? Porque um projeto, quando é bom e as pessoas é contra, você tem argumento. Quando o projeto é bom, você sabe defender ele. Mas você não defende por quê? Porque o projeto é uma merda. Vender para torrar o dinheiro de qualquer jeito, sem projeto, sem planejamento, sem nada. Vender uma coisa tão importante para a cidade. Porque eu particularmente, eu não sou contra a venda de um determinado patrimônio público. Eu sou contra vender estatais. Isso é uma burrice. É uma bandidagem vender estatais. É bandido que vende as estatais. Principalmente as estratégicas. Algumas têm que ser vendidas mesmo. Eu não sou contra vender um patrimônio público. Mas desde que seja para melhorar a vida das pessoas e seja para criar algo maior ainda. Mas não é o caso. Não é o caso. Vocês não sabem nem defender o porquê que vocês querem vender. Porque não existe projeto. Não existe nada que possa justificar essa venda. E que foi barrada pelo advogado Paulo Afonso Sandi. Foi barrado até o momento da suspensa. Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O senhor vem aí se vitimizar e o senhor cometeu também um erro. O senhor cometeu um erro gravíssimo, na minha opinião, de falar que o cidadão querer menosprezar o cara. Aí o cara teve 30 votos. Olha, ele não era um comunicador, estava na rádio como o senhor aproveitou o cargo que te ajudou, né, a eleger, a se tornar conhecido. Uma pessoa conhecida, bem conhecida,
tem mais facilidade. Mas o senhor não havia necessidade de fazer isso. Isso apequenou o senhor. Isso apequenou o senhor. E dizer que é de caráter duvidoso? Como assim? Pessoa de caráter duvidoso? Não. Eu tenho diferenças gigantescas com esse cidadão do áudio. Mas eu não acho que ele... As minhas diferenças dele ficam num grupo do WhatsApp, não sai dali. E eu não acho que ele é um cara de caráter duvidoso. Sinceramente, eu não acho que ele é um cara de caráter duvidoso. Um cara casado com a mesma esposa há muitos anos, trabalhador. Agora, porque o cara conversando com outro amigo, as palavras não foram dirigidas diretamente ao senhor, foi dirigida a esse amigo dele, e numa discussão acalorada, onde um estava falando sério de uma coisa e o outro zombando. E o outro tirando sarro, se batendo contra para ironizar a situação. O cara vai, perde a paciência, fala umas bobagens. Aquilo ali ia morrer ali, acabar ali. O senhor tornou isso grande quando expôs nas redes sociais. E todo mundo começou, né? Chegou várias pessoas mandando esse vídeo seu para mim. Não há necessidade. Mas foi bom para a gente chamar o VAR e mostrar que o seu projeto de cidade talvez não está em sintonia com o projeto de cidade que a população quer. Pensa nisso. Curta, compartilhe os nossos vídeos, meus amigos, vocês que chegaram até aqui. Fortaleça o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.